Muito boa noite, obrigado a todos pela disposição, pela, pelo tempo mesmo de vocês, né, de estarem juntos de nós hoje para aprender um pouco mais sobre how to complete the LLM application, né, uma parte muito importante aí, e gostaria de agradecer demais a Adriana, a doutora Adriana, por seu tempo e disponibilidade para estar compartilhando conosco esses detalhes tão importantes, né, ter esses detalhes vindos de alguém que trabalha em uma law school é um privilégio muito grande, especialmente em português, né? Então, aproveitem esse privilégio, espero que seja muito proveitoso. A outra sessão com a UC Davis foi excelente, foi muito bom poder entender um pouco melhor sobre o programa, conhecer um pouco sobre a UC Davis. Para quem acompanhava o BBB, essa é a mesma escola que o Gil do Vigor está indo, tá? Só para comentar. Então, gostaria agora de passar a palavra para a Adriana, mais uma vez agradecendo pela disposição e desejar aí a todos uma ótima sessão. Se vocês tiverem algum amigo ou alguém que vocês conheçam que tenha interesse também em fazer um mestrado no exterior em Direito, por favor, compartilhem o link para que eles possam se juntar a nós e também absorver um pouco dessas informações. A gravação vai ficar disponível depois no meu Instagram e no meu canal do YouTube. Legal, obrigada, Klaus. Olá, meus amigos, mais uma vez, boa noite para vocês. Estou aqui com muito carinho para bater um papo. É algo que é mais interativo, porque a razão pela qual estou aqui é pelo convite do Klaus, a convite do Klaus, e para realmente desmistificar um pouco essa coisa de querer estudar no exterior e ter um pouco de informação que vai clarear, que vai realmente te ajudar a se preparar para o futuro, futuro breve, né? Porque nós já estamos na metade de 2021, vários alunos já estão se preparando para 2022, seja para janeiro ou para agosto, porque o importante é saber o que precisa para, com o tempo, poder trabalhar e ter todos esses documentos e documentação que vão ser necessários, né, em dia, para quando for o momento de você fazer a sua application, você já está com tudo em mãos. Então, esse é o objetivo, é te dar as dicas de como é que o processo seletivo é feito aqui nos Estados Unidos, né, na Universidade da Califórnia, e qual é a melhor forma de você se preparar para o futuro próximo, ok? Então, vamos lá, meus amigos, vocês estão olhando aqui a entrada da Escola de Direito. Nós estamos, claro, localizados na Universidade da Califórnia. Davis é o nome da cidade, né? Uma college town, e fica aqui no próximo ao norte da Califórnia. Então, convido vocês aqui para juntarem-se a mim e vamos aprender mais sobre como é que você vai quais são os documentos, quais são os passos para você completar a sua application, né? Vamos lá, então. Aqui eu vou só mostrar para vocês que seria um checklist, um resumo daquilo que você vai precisar para poder fazer a sua application online, gratuito. Eu enfatizo. Bom, resumidamente, os seus transcripts, né? Que são os, como é que chama mesmo, Klaus, da escola? O histórico Yes. escolar. Perfeito, histórico escolar, né, da Escola de Direito. Nós pedimos também o TOEFL ou IELTS, né, que é um certificate, né, da sua proficiência em inglês. Um statement of purpose seria uma redação, falando um pouco da sua vida, né? É o seu momento de você brilhar, é a sua entrevista, né? Dizendo quem é você, quais são os seus sonhos, por que você quer vir fazer um mestrado nos Estados Unidos. Então, esse é um documento muito importante. Eu vou falar mais sobre cada um. As letters, né, que são as cartas de recomendações, que podem ser dos seus professores, se vocês ainda estão na escola de direito, ou podem ser também, se vocês já estão trabalhando, do seu empregador, tá? E uma cópia do seu curriculum vitae, ou o resume, que é a mesma coisa, né? E a application a gente vai fazer, vou te mostrar daqui a pouquinho, super simples. Olha, é mais ou menos de 2, 3 minutos você consegue fazer online, rapidinho, gratuito, não precisa pagar nada para fazer application online. Hoje em dia, né, gente, é tudo, né, tudo online, tudo virtual, né? Para as coisas acontecerem de uma forma um pouco mais rápida, né? Então, basicamente, é isso que você precisa, tá? E agora eu vou explorar cada um
desses documentos aí. Só um adendo aqui, algumas universidades, dependendo da universidade que você vai fazer a sua application, só um minutinho aqui, olha lá, 1, 2, 3, perfect. Algumas universidades, às vezes, pedem uma entrevista, e hoje, como sempre, né, é normal você poder fazer uma entrevista via Zoom, até mesmo via Skype ou no telefone. Às vezes, eles pedem uma clarification, ou seja, eles querem te conhecer em person, né? Ou seja, através da telinha, mas querem ter uma conversa com você. Isso acontece também, gente, por exemplo, eu vou falar mais sobre isso, mas o TOEFL tem uma pontuação mínima que é de 88 para o TOEFL e 6,5 para o IELTS, que é um outro teste de proficiência do inglês. Vamos dizer que você conseguiu 6 ao invés de 6,5, ou você conseguiu 80 ao invés de 88 para o TOEFL. Não se desespere. Às vezes, com uma entrevista via Zoom, ou Skype, ou mesmo por telefone, a gente consegue tirar, sabe, essa barreira. Porque a gente sabe que muitas pessoas, quando tem que fazer o teste, under pressure, às vezes não consegue se desenvolver tão bem quanto consegue falar. Então, a gente tem sempre uma flexibilidade, se for o seu caso. Então, não desista, não fique desanimado se a sua pontuação for um pouquinho menor daquilo que é requerido. Tá? Então, a gente pode fazer essa entrevista aí via Zoom e outros meios de comunicação. Super, mega, master importante. Nós não pedimos LSAT. Você já deve ter visto nos filmes americanos, né? Os alunos lá, ó, estudando. É o vestibular. Você não precisa fazer o vestibular de direito para entrar, para fazer o seu mestrado. Por quê? Porque você não está fazendo o bachelor, né? O bacharel em direito, você está fazendo um mestrado, ou seja, você já concluiu, né, o seu bachelor, já é prova suficiente que você tem todos os requerimentos para se dar bem no seu mestrado, tá? Só o que nós pedimos, então, é para que você produza todos esses documentos. Então, já é menos uma coisa para se preocupar, né? Porque esse LSAT, ele é bem complexo, é um vestibular, né? Imagina em inglês, então, né? Então, isso é importante. Vamos lá, a gente vai falar então do histórico escolar, né? O que é o histórico escolar? É o mesmo aqui nos Estados Unidos, aí. Aqui também no Brasil, a gente chama de transcript, né? Aqui. São todos, se você olhar lá no seu histórico escolar, vai mostrar todas as aulas que você fez, a sua nota, ok? E se teve alguma aula extra que você tenha completado, também vai estar tudo listado lá, tá? Então, se o o histórico escolar estiver em português, acredito que vai estar, assim como o meu também esteve, nós vamos pedir uma cópia certificada em inglês, porque eles não sabem falar português aqui, né? Tirando eu, ó, não tem... tem que ser certificado, né? Tem que certificar que realmente quem fez a tradução fez de acordo com as notas, fez tudo bonitinho. Nós temos várias agências no Brasil todo, que são especializadas nisso. É muito fácil, a gente vai dar para vocês as informações para você procurar esses lugares e fazer, então, essa certificação do seu histórico escolar em inglês. E aí, como é que você vai enviar o seu transcripts? Vamos lá, aqui. 1, 2, 3. There you go. Bom, há várias formas de você enviá-los, né? Você pode usar o ELSEC, que é aquela plataforma central onde você coloca todos os seus documentos lá e eles fazem um report, tá? Um formulário com todos os seus documentos, e eles mandam para várias escolas, mas tem um custo, tá? Então, se você for fazer a sua application para várias universidades nos Estados Unidos, talvez seja uma boa opção. Entretanto, se você quiser economizar dinheiro, porque vai ser convertido em dólar, aumenta o preço, claro, você pode enviar para a gente via e-mail. Então, você coloca lá suas informações, olha, eu recebi aqui meu histórico escolar, que já está traduzido, certificado, manda uma cópia para a gente via e-mail. Quando vocês vierem para cá, traz para a gente a cópia oficial que vocês fizeram, e aí a gente coloca no seu arquivo, tá? Mas não precisa se preocupar, então, com esse detalhezinho. Aqui nos Estados Unidos, eles têm o GPA, né? Que seria uma média de notas. Pelo que eu me lembro, no Brasil não tem uma média, né? Cada matéria tem a sua nota, às vezes A, A, F,
ou de 0 a 10, dependendo da universidade, né? Aqui eles têm uma média. E essa média que vai às vezes de 3 a 4, se você uma média seria 3,0. Mas isso é calculado aqui de acordo com o sistema americano, então você não precisa se preocupar, porque nós temos o nosso Admissions Officer, é a pessoa que ela é certificada, né, para poder fazer essa média. Então, você não precisa se preocupar. Isso aqui é uma coisa meio americana mesmo, que eles têm esse GPA, que é uma média geral de average, né, geral, uma média de pontuação, ok? Aqui vocês vão ver que a média é 3, então quando o aluno faz 3,5, 4,0, aí eles chamam de Caxias, né? Igual a gente fala no Brasil, o cara é mó Caxias, não sei o quê. Aqui também tem isso, né? Que são os alunos que são acima da média. Mas a média seria de 3,0. Não se preocupa, manda o seu, o seu histórico que a gente vai converter as notas, tá? Então, não precisa se preocupar e também não queira achar essa média, porque o nosso sistema educacional é diferente, então não dá nem para equiparar, né? Então, fica tranquilo referente a isso. Vamos falar agora do requerimento da língua inglesa, né? Da sua proficiência, porque qual que é o objetivo de você mostrar que você fala inglês, não é? Não é só um requerimento para impedir as pessoas, mas pelo contrário, o objetivo da universidade é saber se você pode ler, escrever, entender e falar do mínimo necessário para você poder se desenvolver na sala de aula. É só isso. Não é nem o teste para saber se você é nativo da língua. Não, claro que não. Eu fazem mais de 10 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu ainda aprendo inglês todos os dias. O idioma vai evoluindo, né? Tem as gírias, isso tudo, mas o vocabulário, né? Que é o inglês jurídico, seria... a gente vai aprendendo todos os dias. Isso você vai aprender dentro da sala de aula. Tá? A gente fala as you go, assim como você vai fazendo as aulas, você vai aprendendo. Então, assim, fique tranquilo quanto a isso. Tem que ter um mínimo, né, uma nota de corte, vamos dizer assim, mas tem uma flexibilidade, tá? Então, não esquece. Então, no Brasil, eu sei que os 2 testes estão disponíveis, que é o TOEFL e o IELTS, não tem nenhuma preferência, qualquer um dos 2 pode ser, não, tá? Não há nenhuma diferenciação. E você pode, então, já começar a se preparar, tá? Se você gostaria de algumas dicas, se você me mandar um e-mail, depois eu vou dividir meu e-mail com vocês, eu tenho algumas dicas, eu posso te mostrar, te mandar um link, onde a gente divide como é que você pode se preparar para esses testes. Porque lembra, é um teste que ele é time, então vai ter tempo para você completar as questões, né? E o legal, gente, é o seguinte, os americanos aqui, eles estudam uma forma de você fazer o teste. Então, por exemplo, se é um teste de multiple choice, né, de fazer o xizinho lá, B, C, D, E, F, né, tem as opções. Aqui tem toda uma técnica que eles estudam para que você seja rápido na hora de você de eliminar as letras que não funcionam, né? E aí para você pegar a alternativa correta. Então, os americanos estudam muito isso, por isso que eles têm essa rapidez, essa agilidade na hora de fazer os testes aqui. Mas fique tranquilo, vocês vão aprender isso também na época de fazer o exame final, isso tudo é ensinado, né? Porque eles já têm isso, a gente precisa adquirir, tá? Mas fica tranquilo quanto a isso. Então, se algumas agências do TOEFL e do IELTS no Brasil e no exterior, se eles estiverem fechados ainda, não se preocupe, porque se você tem um TOEFL que é antigo, ou se você tem um TOEFL ou um IELTS que é um pouquinho menor do que a média, fala com a gente, vamos ver como é que a gente consegue te ajudar nesse sentido. Não precisa tirar 10, tá? 8,88 ou 6,5 são ótimas, o score. Existe uma razão pela qual esses números são os escolhidos. Então, né, sendo advogados ou os que vão se formar, a gente tem aquela mania de perfeição, né? Que é uma coisa boa, mas não precisa ser aplicado para tudo, tá? Então, eu falo para os alunos, olha, faz o seu melhor, tem um mínimo requerimento, não precisa ser o superstar. Se você precisar, por você, porque você gostaria de uma nota maior, tudo bem, pode fazer de novo, mas não precisa, né? Então, tem um pouquinho mais de flexibilidade e balance, né? De equilíbrio, ok?
Então, a gente está falando aqui do Covid, né? Porque algumas agências estão fechadas, então a gente está trabalhando com os alunos de uma forma muito tranquila, sendo bem flexível, porque cada país está com uma situação. Eu sei, ô Klaus, fala para mim, você sabe se a embaixada americana aí, pelo menos no Sul, se está aberta, se já está aceitando entrevistas? Como é que tá? Sim, aham. Então, somente para visto de estudante, mas existem, Ah, eu sei que você já pode marcar o seu appointment e eu sei que está assim muito longe já, assim, tipo, já está para setembro, outubro, mas pelo que eu ouvi, todas elas já estão reabrindo ai, e que você já bom. consegue, né, mesmo as que ainda não abriram, você já consegue fazer um agendamento. Legal. Sim, a gente está voltando, né? Pouquinho em pouquinho as coisas estão se normalizando, né? Então, mas tudo bem, porque a gente tem tempo, né? Até janeiro do ano que vem. Na verdade, o tempo está passando bem rápido, mas tem tempo para se programar, tá? Então, isso é muito bom, tá? Então, a gente está bem, assim, consciente de que outros países, inclusive o Brasil, tem um certo tempo aí, né, para poder abrir completamente. Bom, quais são as outras dicas aqui, né? Eu te falei que o score, né, que o mínimo requerido é 88 para o TOEFL, 6,5 IELTS, ok? E ele está falando aqui para você sempre fazer o teste com antecipação. Claro, né? Não vai deixar para o último momento, porque, como o Klaus estava falando, tudo tem uma data específica, né? Quando você consegue planejar para o futuro próximo, você também tem um tempo ali, uma timeline, né, para você estudar, né? Porque daí precisa realmente pegar forte e conseguir gerenciar o tempo para poder estudar para esse teste, tá bom? Legal. Statement of purpose. Olha que bonita essas palavras. Statement of purpose. Eu gosto disso. É o seu propósito. Ah, a gente quer saber qual é o seu propósito. Me conta sobre os seus sonhos. Isso não é legal? Ok, vamos lá. Esse daqui, gente, é super mega master importante. Por quê? Esse é o seu momento de brilhar. Esse é como se fosse a sua entrevista. Me fala quem é você, de onde você é. Qual que é o seu sonho? Por que você escolheu direito em primeiro lugar? Foi para ajudar a sua comunidade, a sua família, ou teve algum problema na família, ou o que foi que te levou a estudar direito? E mais importante, como é que a UC Davis, nesse caso, pode te ajudar a continuar esse sonho, a completar esse sonho, a talvez aumentar ainda o número de pessoas que você, com o seu trabalho dentro do direito, vai poder tocar, vai poder mudar, vai poder beneficiar essas pessoas. Isso é legal. Se você, por exemplo, fez parte de um trabalho voluntário ou de uma feira, ou qualquer coisa que você tenha feito, que você usou o seu conhecimento em direito, é super importante para a gente saber. Porque daí a gente vai já conseguindo ter uma big picture, te olhar de uma forma muito holística. Isso é legal, porque fala muito do seu caráter, né? Então, esse é o momento de você shine, né? Rise and shine, para você brilhar. Pense nesse documento como se fosse uma entrevista, ok? Inclusive, a gente tem um webinar específico sobre esse documento, porque é um documento importante, é ali que a gente vai estar. É claro, vai estar em inglês. Se você precisar que eu dê uma olhadinha para vocês, eu fico, claro, eu não posso alterar, né, o conteúdo, mas eu posso dar uma olhadinha na gramática, alguma estrutura, eu posso te dar um feedback, tá? Então, por favor, fica à vontade de me usar aqui para eu poder te ajudar também, tá? E outra coisa que é importante é por que a UC Davis? O que que a UC Davis tem que as outras universidades não têm? Como você sabe, os Estados Unidos tem 50 estados. É um país muito grande. Você pode ir para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste, mas por que a Califórnia? Por que a UC Davis? Será que tem alguma coisa que a gente possa oferecer diferencial que você gostaria de usufruir? Como é que isso vai te ajudar na sua carreira? Quando você voltar para o Brasil, o que você vai fazer com esse conhecimento? Claro, a gente não sabe o que o futuro nos reserva, mas qual é o objetivo, qual é o seu plano? Então é muito legal, porque quem está lendo esse documento, o seu propósito, está vendo assim uma história onde você começou ali, quando você decidiu fazer o direito, né? Aí você foi crescendo, você virou advogado ou está para se formar, é um sonho realizado, né? Um super conquista, e aí o que você vai fazer com todo esse conhecimento que você tem? Então é muito legal. E se tiver alguma área de concentração, deixa a gente saber. Por exemplo, se você quer focar
em uma área, direitos humanos, direito ambiental, constitucional, intellectual properties, qual seja a área, se tiver tributária, etc. Fala para a gente, por quê? Você tem uma paixão ou é algo que você já está trabalhando, né? As pessoas que às vezes vêm, estão trabalhando no escritório, querem fazer todo esse mestrado para poder ter mais conhecimento e voltar para ter uma especialização também. Então, deixa a gente saber, porque daí a gente já consegue visualizar como é que vai ser o seu currículo, para desenhar, né, um programa LLM que é customizado para vocês, tá? Então, isso são importantes informações, ok? O que mais? Oh, eu esqueci de falar uma coisa. E ali a gente vai ver como é que está a sua escrita. Legal, né? Porque hoje, claro, é muito mais fácil você colocar em inglês, tem como traduzir, colocar e fazer uma coisa bem bonitinha. E como eu te falei, se você mandar para mim, eu posso dar uma olhadinha para você, para ver se não tem nada assim, né, que precisa seja mudado. E aí, antes de você enviar para a gente oficialmente, eu posso te dar um help aí, porque daí português e inglês fica mais fácil, né? Lógico. Vou ficar feliz de poder fazer parte dessa história. Bom, muito bem. Legal. O próximo documento são as recommendations, são as cartas de referências, right? São 2 cartas, deixa eu mostrar aqui para vocês quais são os requerimentos aqui, tá? Bom, são quantas cartas? 2, somente 2, não precisa nem 3 nem 4. 2 cartas são o suficiente, ok? Quem são as pessoas que podem te dar essa referência? Pode ser o professor ou professores, se vocês estão ainda fazendo escola de direito, né, estão na universidade, na faculdade, ou se você já está trabalhando ou fazendo um estágio, podem ser essas pessoas, o seu supervisor, ou o dono da law firm, né, do escritório, ou da companhia onde você trabalha. Mesmo se você não esteja dentro da área de direito, pode ser uma pessoa que possa atestar a sua conduta, porque o trabalho é importante, né? Independente se você está trabalhando diretamente com o direito per se, né? Se você está fazendo uma outra coisa, isso é importante, é só para atestar da sua moral, da sua conduta, do seu profissionalismo. Então, não precisa ser só pessoas da área de direito, pode ser realmente de um business, se você tem o seu próprio business, por exemplo. Tá? Isso demonstra a sua flexibilidade, o seu profissionalismo. A única coisa que fica meio estranho é se for algum parente. Então, de repente, tem gente que trabalha entre família, né? Aí você manda lá, meu sobrinho é o melhor. Pode confiar, ele é 10. É a única coisa que eles preferem que não, se for um membro da família. Mas há casos em que teve alunos que eles têm business com a família. E aí, trabalha com a mãe, com o pai, com o irmão, com a tia, etc. Entendeu? Então, ele pediu para um cliente fazer a carta. E aí, o cliente falou: olha, eu faço business com essa família, eu gosto muito dessa pessoa, por isso, aquilo. Tudo bem, não teve problema. É só para não ter um pouco de. Como é que a gente fala, ai, Klaus, quando você é biased? Bias. É, fica meio Então, um suspeito, né? conflito de interesse, algo nesse sentido, né? Isso, exatamente. É só por isso, gente, porque senão, né, a gente procura evitar isso daí. Então, é assim exatamente o que eles fazem, tá? Muito bem. Oh, só um detalhezinho, eles pedem para vocês aqui uma dica. Se você for pedir para um professor, ou para o seu chefe, ou para alguém, né, que seja o seu empregador, ou que trabalhe junto com você, lembre, as pessoas são ocupadas. Então, não deixa para pedir ali na última hora, né? Vamos tranquilo, vai fazendo agora, porque não tem uma data de expiration. Então, se você está com lá uma pessoa professor, que antes de você se formar, por exemplo, pede a carta. Deixa lá guardadinha. Quando for usar no futuro, não tem problema. Fala, Cláudia, eu sei que você tem uma sugestão importante. Não, perfeito. Na verdade, o que eu queria trazer também e perguntar sobre como isso funciona na UC Davis. Então, se eu for fazer a inscrição pelo LSEC, eu sei que eu posso colocar o nome e o e-mail dos professores lá, e aí os professores vão receber um e-mail e vão preencher isso diretamente no site do LSEC. Como que funcionaria se eu fosse fazer a minha candidatura diretamente com a universidade? Os professores podem me dar essa carta e aí eu vou encaminhar para a UC Davis? Ou a UC Davis prefere que eu não tenha contato com a carta e que eles enviem direto para a universidade? Como que funciona nesse caso para vocês?
Boa pergunta, excelente pergunta. Faz o seguinte, para cobrir todas as bases, né? O que nós aconselhamos os alunos? Porque as coisas mudam também, às vezes você começa a fazer o application, tem que esperar mais um pouco, etc. Eu recomendo que você pegue essa carta, pede para o professor, para o seu empregador, etc. Tenha essa carta assinada, né? Ah, faça cópia e guarda a carta original. Por quê? Quando você estiver fazendo o seu application via online, você vai mandar para a gente uma cópia, um PDF. E aí, quando você vier in person, estiver aqui no campus, yay, você traz para a gente o original. Porque, na verdade, é um sistema que o OSEC tem que eles não querem ter essa influência, né? Essa bias, né? Mas, de qualquer forma, como você está fazendo diretamente com a gente, não tem nenhum problema. Claro, se você estiver aplicando via OSEC para a nossa universidade para outras, vai seguir o sistema do LSEC, claro. Mas como você está lidando diretamente com o nosso escritório, seria prudente ter a cópia original com você e fazer uma cópia PDF e aí manda para a gente via eletrônico. Perfeito, muito obrigado. Claro, claro, isso é importante saber, são os steps, né, para ter sucesso nessa sua application. Legal. Qual que é o próximo documento? CV, que é o Curriculum Vitae, ou Resume? Gente, é a mesma coisa, é só assim uma forma difícil, diferente, bonito de falar, que é o Currículo Vitae, né? O nosso velho e old Currículo Vitae. Uma coisa que eu quero falar que eu acho super legal é assim, geralmente no Brasil o currículo vitae ele é um documento um pouco mais extenso, né? Eu não sei como é que são as coisas agora, Cláudia, você pode me dar um input aí. Antigamente, né, às vezes você podia colocar sua foto, os seus dados, aí colocava, né, assim, todas as publicações, se você fez publicação. Então, esse era um documento que poderia ter várias páginas, né? E ainda assim, Klaus, como é que é o esquema do currículo? Então, eu acho que hoje as pessoas estão bem mais, assim, aware, né? Estão muito mais ligadas nisso em vários sentidos, mas depende, né? Se é um currículo acadêmico que é para você entregar, por exemplo, numa seleção de mestrado, geralmente sim, vai ser algo bem completo, né? Com todos os acontecimentos aí da sua carreira. Mas geralmente quando é para emprego mesmo, a gente se limita a 2 páginas. Acho que Ah, essa é a regra, assim, de senso comum. legal. Bom saber, gente, sabe por quê? O currículo vitae realmente é mais complexo, né? Assim, tem mais informações. Eu acho super legal. Uma coisa que eles pedem é para você não colocar nada de informações pessoais. Não coloca o RG, o CPF, nada disso é importante. Nem a data de nascimento, eles, sabe por quê? Para evitar prejudice, para evitar preconceito. Então, eles são super, assim, cuidadosos, não querem saber mais do que o necessário, né? E o necessário seria onde você trabalha, né? O seu histórico de trabalho, da sua escola, das atividades, as línguas que você fala e das suas habilidades. É exatamente isso, não mais que isso, tá? O legal e interessante é que o resume aqui nos Estados Unidos, sabe quantas páginas, gente? Ó, uma. É muito sucinto. É muito sucinto. Inclusive, eu pessoalmente tive que ir lá no Career Service, né? Que eles ajudam aos alunos a fazer o resumo do resumo do resumo. Qual que é a essência, né? Da sua vida, quem é você em uma página. Eu acho isso muito interessante. Foi meio difícil no começo, eu confesso, mas nós conseguimos colocar as informações em uma página. Mas vocês podem e devem mandar as informações conforme você tem, tá? Não fique tentando colocar em uma página, mas como o Klaus disse, talvez 2 páginas seriam necessárias. Mas se você tem e tem feito muita coisa, coloca. É um momento de show off mesmo, de se mostrar todo o trabalho que você tem feito, ok? Que mais? Se você ganhou alguma bolsa de estudo, não importa o valor, viu? Pode ser uma ajuda de custo ou qualquer que seja que você tenha ganho, algum reward, alguma coisa que você tenha recebido, uma placa, contribuição, certificado, tudo. Coloca lá que é legal. As publicações também, se você fez parceria ou trabalhou com algum professor,
Ou seja, algum artigo que você fez aí para sua escola, coloca lá também, a gente gostaria de saber, tá? E qualquer outro tipo de atividades que você tenha feito com outras associações também, tipo a OAB, se você, sei lá, participou de alguma coisa lá, de uma conferência, ou de um artigo, alguma coisa assim, você pode também colocar no seu CV. Klaus, você gostaria de ler alguma pergunta referente a isso? Ou a gente... Então, eu vi que o Iago acabou de levantar a Ah, mão. Se você quiser fazer a sua pergunta, fica à vontade para isso, abrir seu Iago, microfone. por favor. Opa, boa noite, gente. Tudo bem? Desculpa, eu tô Boa noite. sem câmera. Só uma pergunta sobre esses artigos. Eu tenho uma situação que no início da minha graduação, publiquei diversos artigos, mas eram sobre temas genéricos de direitos humanos e igualdade de gênero, né? Que era um tema que eu foquei muito no início da pesquisa. E do meio da faculdade em diante, Oh, ficou mudo, Iago. Para nós, parece que seu microfone está mutado. Aí, voltou. Acho que voltou agora, hein? Mas talvez, enquanto a gente figure out o que está acontecendo... Opa, voltou. Ok. Opa, perdão, pessoal. Opa. Até onde vocês me ouviram? Desculpa. Você Estava disse falando sobre as publicações serem gerais, né? Sobre temas, aspectos gerais. Isso. E aí, né, essa foi a primeira parte da graduação, né? E a segunda parte da graduação, e como eu trabalho hoje, foram em temas voltados para meio ambiente ambiental e mudanças climáticas, que é o que eu trabalho hoje. E nessa segunda parte, os artigos que eu tenho escrito, eu não os publico em revistas científicas, mas em sites como Conjur, sites J, voltados para publicação de artigos menores, mais curtos, né? Eles contam como que vocês veem isso assim? Contam. Tudo que você escreveu, se foi publicado ou não, ou se foi publicado eletronicamente, tudo conta. Então, por exemplo, você pode colocar um adendo, né? Tipo assim, as publicações que foram publicadas em tal jornal ou em tal, como é que eles fazem no Brasil? Em livros ou foi num website, você pode colocar a fonte, copia and paste lá, se eles precisarem, eles fazem uma conferência disso. Mas eu não perderia a oportunidade de demonstrar todo esse seu trabalho, esse seu envolvimento, independente do tema, per se, a habilidade de você poder escrever, de você estar em contato e fazendo essas publicações, é isso que vai contar no final do dia. Então, eu usaria essa oportunidade para mostrar o seu trabalho. Respondi a sua pergunta? Respondeu sim, muito obrigado. Claro, Iago, obrigada a você por estar aqui com a gente. Sim, então assim, não perde a oportunidade, tá? Eles estão deixando, você não é um documento americano que tem que ser de uma página, coloca mesmo tudo aquilo que vocês fizeram, porque, gente, é bastante trabalho, né? Fazer a publicação, fazer a pesquisa, né? Então, a gente sabe que você está desempenhando aí um trabalho muito bonito. Ok. O que mais? Como eu estava te falando, né? Não vamos colocar muitas informações pessoais, somente o nome, endereço, seu telefone, e-mail, logicamente, para a gente poder entrar em contato com você. Então, não coloca nada pessoal. E aí, claro, sempre a chronological order, né? Sempre com o mais recente até o último trabalho que você fez, ou a universidade, ou o curso que você tenha feito também, tá? E é muito importante ver a gramática e o formato. Geralmente a gente faz no Word document, e aí salva uma PDF, né? Uma cópia no PDF, porque fica um pouco mais clean, fica mais profissional. E aí também ninguém pode alterar o seu documento, né? Porque já está no PDF, ok? Então, aí está o PDF quando vai mandar via e-mail, assim não tem nenhum problema, né? Não vamos abrir porta para qualquer dúvida, ok? E agora, gente, para finalizar aqui, tem o application, seria a parte que você vai fazer online. Esse aqui é só para você, é como se fosse assim, vamos abrir o seu arquivo, o seu file. Cada pessoa tem o seu file. E aí, conforme você vai mandando os documentos, a gente vai colocando no seu file. E daí, quando ele estiver completo, bom, o que acontece? Vai para revisão. E lá, o Admissions Officer vai olhar cada peça, vamos dizer assim, vários pieces, né? Cada document que você enviar
fazer a decisão da sua aceitação na escola e do scholarship. Por isso que é importante a gente fazendo isso ahead of time, sempre com tempo antes, para você poder ter tempo de saber quanto você vai precisar dentro do seu orçamento, qual que é a porcentagem de scholarship baseado, né, na sua qualificação, no seu mérito. Então, isso tudo é importante fazer com antecedência, ok? Como nós falamos, cada universidade é diferente. Como o Klaus mencionou, algumas universidades exigem que você faça através do LSEC, que é aquela plataforma central que você envia todos os documentos, paga e eles enviam para as universidades. É muito conveniente, é seguro, mas tem um custo, ok? Se você gostaria de começar com a UC Davis, e mesmo que você faça application em outras universidades, pelo menos aqui você não vai ter que desembolsar esse valor, porque aí quando você converte do real para o dólar, realmente fica um valor alto, né? E para cada universidade, então, multiplica, né, pelo número de universidades. Então, fica um pouco fora, talvez, para algumas pessoas. Então, para evitar isso, você pode fazer online no website da UC Davis, ok? Então, você pode também fazer via paper, você pode imprimir se você quiser. Só que o problema é você mandar via correio, porque demora um pouquinho, né? Então, assim, gente, o mais fácil mesmo é online. É menos de 3 minutinhos, você consegue fazer rapidinho, gratuito, não tem nenhum problema, tá? E você recebe imediatamente um ok dizendo, nós recebemos a sua application, vamos entrar em contato com você. Foi para conta, entendeu? Então, não precisa se preocupar com isso. Bom, aqui, especificamente na UC Davis, como eu te falei, 3 opções, né? Eu vou repetir aqui, você pode fazer online, for free, pelo nosso website. Você pode fazer pelo LSEC também, ok? Lembrando que para fazer todo o acoplamento dos seus documentos, eles cobram $85, mais $30 para cada universidade que você for fazer o seu application. Ou você pode também fazer via mail, ou seja, via FedEx, ou seja lá o que for aí que tem na sua cidade, mas tem também um custo, né, que é internacional, e às vezes chega, às vezes não chega, né? Então, assim, para evitar isso tudo, a gente recomenda, porque a gente teve muita experiência no mundo todo, tentando mandar via correio, às vezes chega, às vezes não chega. Então, assim, é um dinheiro, é um tempo, uma preocupação, que se você não precisa ter, então não tenha, faça online mesmo, tá? Então, tudo indica que realmente a online é a melhor opção. Ok, para a gente finalizar aqui algumas tips, algumas sugestões, algumas ideias para vocês aí, tá? Communication é chave, né? Sempre olhe os seus e-mails, porque a gente vai estar sempre comunicando via e-mail. Se a gente pedir aqui um documento, olha, fulano, está faltando aqui o seu histórico, está faltando uma carta, manda para a gente poder completar o seu file, é importante. Legal. Sempre pergunta, faça as perguntas, dá uma pechinchada. Lembra? A gente está falando, né, no último webinar, a gente falou, você é o seu próprio advogado. Nesse momento, advocate, né? Para você, por você. Ou seja, será, e essa scholarship, mas não tem como melhorar aqui? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Sempre faço perguntas, porque a gente tem um time aqui. Tem o pessoal que cuida de onde você vai morar, tem o pessoal que cuida da questão do visa, né? Onde é que você vai, como é que você... Então, assim, nós temos várias áreas especializadas e times que estão aqui para te dar toda essa atenção, tá? Então, não precisa saber tudo, mas a gente está preparado para isso, tá? Claro, sempre que você puder, venha assistir os webinars como este, que você está aqui agora, agradecendo o Klaus mais uma vez por organizar isso tudo, né? E vai ficar disponível aí para as pessoas que não puderam se juntar a nós hoje, não tem problema, mas está aqui a informação. Então, esse é o momento, porque como a gente ainda está saindo do online para voltar para a sala de aula, tudo está acontecendo virtualmente. Então, agora que é o momento de coletar as informações, se preparar para o futuro breve. Ok? Como nós falamos aqui, e eu repito, na UC Davis a gente tem duas oportunidades de você iniciar o seu mestrado. Você pode começar em janeiro, que é o spring, que é a primavera,
Ou você pode começar em agosto, que é o outono aqui, que são as estações do ano são contrárias, né? Não tem preferência, não tem diferença alguma, tá? Algumas pessoas gostam de vir em janeiro, porque elas precisam terminar a escola, precisam se programar, outras já preferem começar em agosto, dar mais um tempinho para poder se programar e vir para a universidade. Então, fica a critério de quem está vindo, de quando você puder vir, ok? E, importantíssimo, algumas universidades colocam um deadline, tem um prazo. Se você for fazer a sua application, tem que ser até dia X. Na UC Davis, a gente vai recebendo application durante o ano todo. Então, por exemplo, contanto que você não deixe para a última hora, porque demora um tempinho para processar, para conseguir a scholarship, né, a bolsa de estudos, não tem problema nenhum. Então, vamos dizer assim, Adriana, eu estou pensando janeiro do ano que vem. Posso começar agora? Deve. Deve, porque, lembra, são vários documentos que você vai enviar para a gente, não tem um prazo. Claro, se você for começar em janeiro, lá por novembro, a gente está com o seu arquivo fechado. Já tem que estar com tudo pronto. Então, você tem agosto, setembro, outubro, novembro, mais ou menos os 4 meses para se preparar e para mandar todos os documentos. Olha, estou pensando em agosto de 2022, não tem problema. Posso começar agora? Deve. Vai mandando, o seu arquivo está aberto. Porque quanto mais tempo você tem para você se programar, é melhor. Fala, Klaus, eu sei que isso é uma pergunta importante. Então, fiquei interessado em uma coisa. Pois não. Eu ainda não finalizei o curso de Direito, eu vou terminar ele em julho de 2022. Vocês gostariam que eu enviasse, por exemplo, um transcript parcial? E aí, para isso, eu ia fazer uma tradução juramentada ainda? Ou eu espero até, ou eu mando agora, algo assim, e aí no final reenvio com uma cópia daí juramentada? Faz sentido? Assim, para quem ainda está cursando direito, já pode aplicar? Ou vocês esperam apenas, recebem apenas aplicações depois de você já ter recebido o seu degree? Tem alguma questão nesse sentido? Essa é uma boa pergunta. Para você não ter que reenviar 2 vezes, né? Tipo, enviar o partial, depois enviar o transcript, eu esperaria um pouquinho, tá? Porque dessa forma você só envia uma vez quando você tiver os seus transcripts. Você pode iniciar a application, gente, online. Essa application online é só para falar, olha, gente, eu vou, nesse momento, começar com a minha application. Ou seja, eu estou querendo fazer para agosto de 2022, mas eu já quero começar com alguns documentos que eu possa fazer agora. Por exemplo, você pode fazer o seu personal statement agora, porque para deixar tudo para a última hora, você vai ter a sua formatura, você vai ter tanta coisa, vai fazer OAB, vai estudar cursinho, tem tanta coisa para fazer. Não deixa, vai fazendo agora, devagarzinho, tá? Então, por exemplo, assim, a gente tem em outubro, tá? Nós vamos ter os webinars, é uma webinar series que fala como é que você vai achar o melhor LLM dentro dos Estados Unidos, né, de várias universidades, como é que você faz a sua application, que é o que a gente está falando hoje, e o personal statement. Então, a gente tem todos esses webinars que vão te ajudar a fazer a preparação desses documentos. Você já pode começar agora, mas o transcript, já que você ainda não se formou, eu esperaria um pouquinho, porque daí quando você se formar, para não ter que pagar também, porque para fazer a tradução juramentada vai ter um custo. Então, para não fazer o parcial, eu esperaria um pouquinho, não tem tanta pressa, porque só vai ser o ano que vem mesmo, tá? Então, vamos esperar um pouquinho. Mas a application já pode começar agora, e aos pouquinhos você vai pegando uma carta de referência aqui, uma carta de referência lá, aí vai trabalhar no seu currículo para ficar bem bonitinho, sem pressa, né? E aí você te dá esse tempo também para não ficar tudo muito corrido. Mas isso é muito importante, viu, Cláudia, essa pergunta que você me fez, para esclarecer para as pessoas, né? Ok? Mas isso, gente, é a UC Davis. Tem universidade que fala, ó, você tem que aplicar até dia X. E dia X é dia X, não tem negociação, tá? É importante, porque se você, como advogado, né, não respeitar o prazo, esquece. Vai ser só para o semestre seguinte. Então, tem algumas universidades que é um pouquinho mais severa no sentido do prazo, ok? Então, como a gente está fazendo para o ano que vem, já está ajustando, cada país é diferente, né? Cada país tem um prazo para você conseguir o seu histórico escolar, etc. Então, tem um pouquinho mais de flexibilidade, mas não são todas as universidades. Então, fica de olho nisso aí, tá bom?
Então, presta atenção. Ok, o que mais? Ah, ok. Se você está fazendo pelo ELSEC, que é aquela plataforma central, lá tem uma forma de você ver o seu status, se foi enviado, se foi recebido, se está faltando alguma documentação, ok? Então é legal porque tem também essa feature, essa possibilidade. Mas se você está diretamente lidando com a gente, com o nosso escritório, você também pode mandar e-mail. Não machuca ninguém, não tem problema checar no seu status. Olha, estou só querendo saber como é que estão as coisas, preciso de alguns documentos, tá? Então, sempre estar em comunicação, isso é super importante, ok? E se a gente mandar um e-mail para você, olha, precisa de tal coisa, mesmo que você não tenha o documento, deixa a gente saber, fala, ó, obrigada, não tenho, vou providenciar. Mas, ó, estamos aqui em contato. Então, assim, ter esse feedback é bem importante, porque aí eles já sabem qual que é o status, e aí podem fazer uma anotação no seu arquivo lá, para que a gente dê continuidade aos pouquinhos referente à sua application. Então, comunicação, gente, é key. Não deixa para a última hora, tá? Sempre estando, deixando a gente saber do que está acontecendo, ou se teve algum... As coisas acontecem, a vida acontece, né? Às vezes precisa protelar para um outro semestre, ou aconteceu uma questão na família, ou um problema, uma doença, Deus me livre, né? Mas às vezes acontece, ou um problema financeiro, ou trabalho. Se alguma coisa mudar entre agora até o momento que você vier, deixa a gente saber, porque a gente consegue, né, remanejar e ter uma flexibilidade para te ajudar também a cumprir aqui, né, a sua missão, né, o seu sonho, ok? Então, tudo é questão de conversar, né? Esse aqui, talvez não dê para ver muito bem, mas eu posso dividir com vocês, está bem no nosso website, e aqui esse link para você começar a sua application. É super simples, tá? Se você for lá no UC Davis School of Law, tem ali na parte do mestrado, um brochure que tem todas as informações sobre a universidade, também tem lá como você pode fazer a sua application. E é claro, se você me mandar um e-mail, eu fico feliz em poder mandar os links para você a hora que for certo para você. Não tem pressa, isso é como eu te falei, né, e o Klaus está falando para vocês, esse aqui é um momento de informação. Agora vocês estão o quê? Coletando informações. Às vezes demora um tempinho para digerir, porque é um sistema diferente. E aí, conforme as coisas vão acontecendo, vocês vão colocando tudo junto, esses documentos, as dúvidas vão surgir. E aí, nesse caso, por favor, me contate via e-mail, que é a forma mais fácil. Também tem o WhatsApp, a gente pode marcar uma reunião one-on-one juntos, porque cada aluno é diferente, cada pessoa tem uma situação diferente, e eu fico feliz em poder verificar os seus documentos e responder as suas perguntas que são mais específicas ao seu caso, ok? Então, gente, é isso. Olha, eu falei bastante. Se tiver pergunta, né, Klaus? Com certeza estamos prontos aqui. Eu vou, inclusive, nesse meio tempo, Klaus, rapidamente aqui, colocar o meu e-mail direto, tá? Que é do trabalho da universidade, e você pode me contactar completamente. Vamos lá. agena@ucdavis.edu. Foi para conta. Tá aí, gente, meu e-mail. Fiquem à vontade agora ou no futuro próximo para me contactar. Fico super feliz de poder ajudar um amigo brasileira que queira vir para os Estados Unidos, aqui na UC Davis. Tem várias universidades. Por favor, façam o seu homework de fazer a pesquisa, né? De saber onde é que você gostaria de experienciar esse mestrado, porque não é só a parte do currículo, né? A parte intelectual, mas também a parte da cultura, de você estar num estado onde há várias oportunidades para você viajar, conhecer, porque isso faz parte também da sua experiência. Então, é um momento de se perguntar onde eu gostaria de passar esse um ano. E onde é que eu me encaixo? Qual é o meu estilo? Você quer ficar né? Você pode ficar numa cidade grande, você pode ficar mais num college town, né? Você pode viajar, dependendo do estado onde você quer ficar. Nova York, Miami, Califórnia, tem vários, Texas, né? Então, assim, fica à vontade para fazer pesquisa. E hoje em dia, mais do que nunca, as universidades estão fazendo vários webinars. Que esse momento que você cai, já vai lá com o olho assim muito mais técnico e vê o que a universidade oferece também. Tem lugar que é mais frio, você vai ver neve, né?
tem lugar que é mais no clima mais mediterrâneo. E o que eu gosto da Califórnia, eu pessoalmente, sendo brasileira, é que aqui você tem o céu azul, é um clima mediterrâneo gostoso, mas nós estamos próximo às mountains. Então, tem vários parques temáticos, inclusive tem muitos brasileiros aqui, que no inverno faz neve. Então, onde eu moro não tem neve, mas 2 horas no norte, quando eu vou para as montanhas, lá tem neve. Não que eu saiba ainda, né? Fazer snowboarding, ainda estou aprendendo, né? Mas assim, são umas coisas que você pode, então, ter um pouco mais de flexibilidade. Então, eu convido vocês a começarem a pensar, assim, qual é o tipo de experiência vocês gostariam de ter. E no que eu puder te ajudar e dividir com vocês as dicas, e também se alguém vier com família, tá? Isso é importante, a gente vai ajudar a achar a escola de inglês para as crianças, o que seja, tá? Tem gente que às vezes até traz o cachorro, também a gente aproveita para ajudar o cachorro a falar inglês, a latir inglês. Mas é sério, esses detalhezinhos a gente vai te ajudar. Onde está o supermercado? Onde que eu posso comprar arroz, feijão? Essas coisinhas, esses detalhezinhos, a gente tem um mercado internacional aqui onde os alunos vão também. Então, assim, tem todo um sistema, tem todo um suporte. Não pense que vocês precisam saber de tudo, né? Nós estamos aqui para isso, para ajudá-los, para fazer essa transição ser de uma forma muito tranquila, né? Porque são vários passos para chegar até lá, tá? Então, Klaus, me fala, tem alguma pergunta? Você viu alguma pergunta? Até o momento não temos mais nenhuma pergunta, então se você quiser encerrar a gravação, e aí a gente pode ver se alguém mais, talvez se sente mais confortável para fazer uma pergunta off the recording. Vou parar aqui, então. Tá.